Deixa eu botar aqui, doutor Murilo, que ele acabou de entrar. E aí, se tiver essa caixinha, eu acho que tem essa caixinha aí para vocês. Vocês podem mandar por aí também as perguntas. Oi, Olá, doutor boa Murilo. noite. Boa Tudo bom? noite. Parabéns pelo seu dia, né? Foi maravilhoso a gente começar a série de lives justamente no dia do pneumologista e ter o senhor aqui com a gente. Então, já de antemão, parabéns e obrigada, né? Pois e eu queria também louvar a sua atividade nessas lives que você tem feito, sabe? É, Acho que alguns grupos, como Unidos pela Vida, têm participado, têm feito muita coisa interessante, mas você e possivelmente outras pessoas no Brasil têm feito esse trabalho maravilhoso, né? Que é passar informação, passar algum apoio para as pessoas que têm fibrose cística ou que têm filhos com suspeita da doença, que já sofrem bastante por conta do impacto da própria doença, né? Sem contar com outros problemas como as dificuldades que a gente tem passado com a saúde no Brasil e por aí vai. é. Então você está de parabéns também, viu? Ai, muito obrigada. Eu fico até sem graça, mas muito obrigada. E depois a gente tem um time, né, Murilo? A gente tem um time até a gente, assim, tem todas as fases, né? A gente rejeita a doença, a gente, até o momento que a gente amadurece, e aí a gente diz, não, a gente tem que correr atrás e tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, mas demora um pouquinho para a gente acordar para isso. Verdade. Muito obrigada pelo elogio. Me sinto honrada. Para começar, eu acho que o senhor poderia se apresentar, porque como a gente não está só para as pessoas de Recife, né? O senhor poderia se apresentar Uhum. e aí a gente começa com algumas perguntas que já me mandaram. Tá bem. Bom, eu sou pediatra de formação e comecei na pneumologia pediátrica na década de 80. Em 1987, a gente começou o primeiro centro de atendimento do Nordeste, que foi no IMIP, Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira. E desde então a gente tem atendido os pacientes. O Pernambuco tem mais de 100, cerca de 150 no total, pacientes. E a gente tem uma tradição já de longa data, né, no Nordeste do Brasil. Bom, eventualmente a gente também atende pessoas de outros estados, mas são poucos os pacientes. A maioria são de Pernambuco, da zona metropolitana e do interior. Certo. É, podemos começar com as perguntas? Eu queria logo Sim, com dizer para o certeza. pessoal, avisar para eles, que de antemão, isso é uma coisa que eu sempre falo, tá? A fibra cística tem milhões, milhares de formas, né? Tem milhares de mutações. Então, se alguém me mandou uma pergunta aqui e doutor Murilo responder, não significa que isso é a resposta para todas as pessoas que têm fibrose cística, né? Por exemplo, tem pessoas que mandaram casos específicos. Então, cada fibrose cística é uma fibrose cística, a gente está aqui mais para tirar dúvidas com o Murilo, mas isso não é uma regra, tipo, porque fulaninho acontece isso, vai acontecer com todo mundo. Não é sempre assim. Eu sempre falo isso, Murilo, Verdade. porque são experiências, né? Cada indivíduo é diferente, enfim. As perguntas, gente, a pessoa falou aqui que não está aparecendo a interrogação. A gente tem algumas perguntas aqui, a gente vai responder. No final, eu vou ver algumas que vocês estão mandando por aqui mesmo, no comentário, e se der tempo, a gente responde as outras, tá bom? Se não der tempo, a gente tenta responder por e-mail. Eu vejo com o doutor Mabilo se a gente pode fazer alguma coisa desse tipo. Vamos lá. A primeira pergunta é mais voltada para o início mesmo, né? Diagnóstico. Quando toda criança nasce, se faz o teste do pezinho, né? Ou é para se fazer, tem que se fazer.
E a primeira pergunta é referente ao falso negativo, né? A pergunta é: quando o teste e reteste do pezinho dá alterado para IRT, as chances do teste de suor ser positivo ainda, ser positivo, mesmo dando alterações, mas não fechou esse diagnóstico. Foi feito o teste do pezinho no 5º dia de nascimento e no 30º dia. E aí ela pergunta se o teste de suor pode dar negativo, mesmo tendo essa alteração. Olha, como você falou muito bem no início, a fibrose cística é uma doença que tem uma variedade muito grande de manifestação. A maioria segue mais ou menos um padrão regular, mas é possível que algumas pessoas tenham manifestações um pouco diferentes. É, a grande maioria dos pacientes que têm fibrose cística tem uma coisa chamada insuficiência pancreática, que é uma dificuldade de eliminar enzimas pancreáticas no suco digestivo para digerir os alimentos. E esse tipo de alteração faz com que boa parte dos recém-nascidos tenham a tripsina imunorreativa alterada. Existem pacientes com fibrose cística que não têm esse tipo de alteração e não têm insuficiência pancreática e eles podem eventualmente ter um teste do pezinho negativo ou outros pacientes que tenham formas mais leves. Tem, por exemplo, uma forma de fibrose cística que o indivíduo só manifesta a infertilidade quando ele é adulto. Então, o teste do pezinho pode ser negativo nessas situações. É um bom teste de triagem, é o melhor teste que a gente tem até o momento e seguramente é muito útil para a gente aqui no Brasil, que os médicos ainda não estão alertas para o diagnóstico da doença de uma forma precoce. Então, o teste do pezinho é extremamente útil. Mas pode acontecer falso negativo, ou seja, a pessoa ter fibrose cística e o teste do pezinho dá negativo. Agora, é raro. Agora, uma coisa que a gente precisa lembrar é que o teste do pezinho para fibrose cística, ele tem que ser feito as 2 provas até os 28 dias de vida, porque após os 28 dias de vida, mesmo que a pessoa tenha insuficiência pancreática, o teste pode negativar, a segunda amostra pode negativar. Então, as 2 provas têm que ser feitas no primeiro mês de vida, nos primeiros 28 dias de vida. Isso é muito importante para que o teste tenha um valor adequado, uma acurácia adequada. Entendi. Eu vou aproveitar o senhor, que eu tenho uma dúvida, e aí eu vou aproveitar também. Eu, como portadora como quem tem a fibrose cística, meu filho, é basicamente o que o senhor falou. Meu filho, ele não veio com fibrose cística, ou pelo menos o teste do pezinho não deu positivo, mas pensando dessa forma, o senhor acha adequado que eu faça um teste de suor para descartar essa possibilidade? Não. A probabilidade dele ter fibrose cística, primeiro que ele não manifestou sintoma, ele já é grandinho. Isso pode acontecer, mas não é o comum. Então, assim, a probabilidade dele ter fibrose cística é baixa, porque se a gente for levar em conta a chance de seu marido ter o gene da fibrose cística, é baixa, em torno de 5%, 3%, alguma coisa assim. Então, ele teria, vamos dizer, 5% ou 6% de chance para ter a doença. Se ele não tem sintoma e fez o teste do pezinho e foi negativo, eu não vejo por que a gente fazer. Até porque as formas que não têm insuficiência pancreática, que poderiam dar o teste do pezinho negativo, são mais raras. Entendi. Próxima.
É, o teste do pezinho sendo positivo, já se inicia o tratamento, algum tipo de tratamento preventivo, ou espera-se algum sintoma? Porque quando tem crianças que não têm nenhum sintoma, mas o teste do pezinho já deu positivo, disso já deu positivo, e aparentemente não se tem ainda um sintoma. Mas mesmo assim já se começa tratamento de enzima, de nebulização, ou se aguarda? Olha, essa é uma questão extremamente importante. É, é, vamos colocar assim: primeiro cenário, o teste do pezinho positivo numa criança assintomática. A gente não faz nada. O que a gente faz é acompanhar, avaliar o crescimento, o desenvolvimento, ver se tem algum sinal de perda de gordura nas fezes, fazer um acompanhamento laboratorial adequado, fazer um acompanhamento de possível contaminação do trato respiratório através de cultura de secreção para identificar a colonização precoce por pseudomonas, né? Mas concomitante, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer a confirmação da doença. Eu lembro que o teste do suor não é um exame caro e é um exame que é disponível na maioria dos estados do Brasil. E o estudo genético, embora seja um pouco caro, ele também é um exame que é disponível. Então, a gente pode lançar mão desses exames enquanto a gente acompanha. Agora, se a criança fez o teste do pezinho e ela é sintomática, por exemplo, é um bebê que tem desnutrição, tem um baixo peso, tem perda de gordura nas fezes, ou tem algum distúrbio nos sais do corpo, que a gente chama de distúrbio eletrolítico. Então, essa é uma criança que a gente tem que ter muito cuidado. O ideal é que se faça o diagnóstico precoce, mas eventualmente a gente pode começar um tratamento com enzimas pancreáticas, com suporte nutricional e fazer com que essa criança melhore e depois a gente faz a confirmação diagnóstica. Mas o teste do pezinho não é um teste definitivo para fibrose cística. É um E a indicativo gente para se investigar, né? No caso. Exatamente, chama-se teste de triagem, não é um teste confirmatório. Então, assim, se o teste dá positivo, a gente precisa fazer a confirmação da doença. Vale a gente lembrar que dos testes de triagem neonatal que a gente tem, o que mais dá falso positivo, isso às vezes estressa as famílias, é o teste da fibrose cística, da tripsina imunorreativa. Então, se der positivo, não quer dizer que a pessoa tenha fibrose cística. Estando negativo, praticamente afasta. Mas dando positivo pode não ser a doença. A gente precisa confirmar com teste do suor, com estudo genético, ou eventualmente com outro exame que a gente disponha, como diferença de potencial, enfim. Entendi. Vamos lá. Perguntaram aqui, antes de eu fazer uma pergunta, eu já vi uma rapidinha aqui, se nesse período de pandemia, se o senhor, como médico, acha adequado se arriscar, entre aspas, para sair para fazer a vacinação de gripe. Ótima pergunta. A gente sabe que as pessoas que têm doença pulmonar e inclui aí a fibrose cística são pessoas susceptíveis a ter forma grave da influenza. Se a pessoa que tem fibrose cística não tem doença pulmonar, que pode acontecer, então pode até não se arriscar, vamos dizer assim, para tomar vacina. Mas é uma medida que é muito importante, que vale a pena a gente fazer, tomar vacina contra a influenza para prevenir de forma grave. Qual a dificuldade que mais se tem atualmente no diagnóstico da fibrose cística? E por que existem ainda tantos diagnósticos na fase adulta? Acho que o senhor meio que respondeu essa questão da dificuldade, que às vezes o teste do pezinho não dá, mas, enfim, a pergunta é para o senhor. Veja bem, eu vou dar uma visão mais da minha realidade, que é a realidade de Pernambuco.
Eu tenho contato com outros médicos de Curitiba, de Porto Alegre, de São Paulo, e eu sei que é uma realidade diferente. Aqui no Nordeste, uma coisa que a gente tem visto é o seguinte: existe um percentual razoável de crianças que faz o teste do pezinho e que não recebe o resultado. Seja porque a mãe não foi Sim. na unidade de saúde, seja porque o teste não chegou em tempo hábil na unidade de saúde e não foi entregue à família. A questão é que a gente, aqui no Nordeste, no estado de Pernambuco, a gente gasta um dinheiro grande com teste do pezinho, da tripsina imunorreativa, e não tem um resultado favorável, porque boa parte das mães não tem o resultado do exame. Então, esse é um problema. Eu tenho alguns casos de pacientes que chegam para a gente já depois do período da triagem neonatal, com 4 ou 5 anos de idade, com diagnóstico tardio. Quando a gente sabe que é muito importante que a gente faça o diagnóstico precoce, porque a gente mantém a saúde da criança de uma forma bem mais adequada. Então, Exatamente. assim, a dificuldade que eu vejo é em relação ao teste do pezinho. Eu sei que alguns estados do Nordeste, eventualmente, têm dificuldade para realizar o teste do suor. Mas aqui a gente não tem tido essa dificuldade. E o estudo genético, para as pessoas que já têm o diagnóstico de fibrose cística, ele está sendo disponibilizado pelo Registro Brasileiro de Fibrose Cística, de forma sem custo para o paciente. Então, a gente pode fazer o estudo genético. Agora, não para o diagnóstico, mas para a confirmação da mutação que a pessoa eventualmente seja portadora. Entendi. Eu li rapidamente uma pergunta de um seguidor. Na verdade, ele já manda sempre, estava na eminência, se o diagnóstico ia ser positivo ou não para o filho dele. Eu acho que o filho dele tem 1 mês e pouco. Ele fez os 2 testes do pezinho, né? E deram essa alteração, só que ele falou agora que fizeram o de suor, deu negativo. Então, está descartada a fibrose cística, mesmo o teste do pezinho ter dado essa alteração. Olha, do ponto de vista prático, se ele fez um teste do suor de forma adequada, se confirmado, foi repetido o teste, afasta a Menor que doença. 10 ele botou. O teste do suor menor que 10. Tá certo. Se foram duas, um teste só, eu acho que já é suficiente se foi feito de forma adequada. De qualquer forma, a criança que teve o teste da triagem positivo, ela precisa ser acompanhada e, se tiver algum sintoma posterior, ela deve ser reinvestigada. Ótimo. Mas, assim, de um modo geral, a gente diz que a criança está livre de fibrose cística se fez o teste do suor e o teste do suor foi negativo. Obviamente que existem condições raras que o teste pode ser negativo e a pessoa ter fibrose cística. Mas uma das coisas que mais se correlaciona com o teste do suor é o grau de insuficiência pancreática. Então, quando a pessoa tem a tripsina imunorreativa alterada, geralmente é um indicativo que vai ter algum grau de insuficiência pancreática numa fase da vida. E nesses casos, o teste do suor geralmente se altera. Então, eu acho que valeria a pena ele fazer novamente, tipo, tentar novamente fazer um teste do suor, repetir outro. Ele fez um. Porque, não sei, hoje em dia eu acho que as coisas, eu vou falar como minha experiência como paciente, né? Que o senhor sabe como foi a nossa luta. Hoje em dia eu acho que o teste do pezinho, o teste do suor, já é uma coisa bem evoluída do que era na minha época, né?
Eu acho que os valores de referência, inclusive, mudaram para o que era na minha época, Sim, porque, né? Porque eu não consegui diagnosticar no primeiro teste do suor, né? Eu foi. fiz muitas vezes o teste de suor, inclusive, doutor Murilo sempre, vamos repetir o teste de suor, vamos repetir o teste de suor, porque eu tinha alguns sintomas claros, Sim. mas a gente nunca tinha, a gente tentava fechar o diagnóstico e não conseguia. Então, assim, o seu filho, falando agora diretamente para o meu seguidor, o Napoleão, como o doutor Murilo falou, é bom ficar de olho, né? Porque, querendo ou não, deve ter alguma coisa, como é? Pancreática, alguma deficiência por ter dado no, Insuficiente. Uhum. né? Mas o teste do pezinho não acusou, eu acho que deveria se deixar ver aí como é que o neném vai evoluir, como vai encaminhar, mas eu acho que dá para se acreditar que a fibrose cística, eu acho que nessa situação, pelo menos até agora, está descartada, né? Se aparecer É. algum novo sintoma, alguma coisa que eu acho que tem que se repetir. Porque eu É, fiz alguns exames disso, alguns. Mas como eu falei, na minha época, o teste não era o que é hoje, né? Então, acho que é é. isso. Eu acompanho algumas crianças, hoje já estão em idade escolar, que fizeram o teste do pezinho, deu alterado, o teste sofre negativo e continuam saudáveis. E existe, eu tenho conhecimento de dois estudos, um feito nos Estados Unidos e outro feito na Europa, acredito que na Inglaterra, não me lembro bem, Hum, que mostram que eles seguiram essas crianças que tinham o teste de triagem neonatal positivo, o teste da tripsina imunorreativa positiva, e os exames posteriores do teste do suor, o estudo genético, foram negativos. Então, eles acompanharam e viram que a grande, grande maioria das crianças, eu não me lembro exatamente o percentual, mas era bem mais de 90%, elas tinham elas não tinham sintoma nem depois tiveram um diagnóstico de fibrose cística. Então, é uma conduta que é segura e que a gente tem feito. Acredito que outros centros do Brasil têm feito a mesma coisa. joia. Então fica tranquilo, papai. Cadê? Isso. Aqui. Foi uma pergunta falando de uma criança de 7 anos, aproximadamente. Criança com frequente crise de prisão de ventre, passa até 10 dias sem ir ao banheiro, apesar de se alimentar bem, não consegue ganhar peso e as fezes são volumosas e desproporcionais. Seria indicativo de fibrose cística? Seria indicativo de uma pulguinha atrás da orelha para investigar isso? Veja só, a criança com fibrose cística pode se manifestar com ganho de peso insuficiente. O mais comum de acontecer com as fezes é as fezes serem amolecidas, às vezes um pouco até de diarreia ou uma coisa que a gente chama de esteatorreia, quando tem diarreia com gordura. Uhum. As evacuações endurecidas podem eventualmente acontecer. E é possível que a criança tenha fibrose cística. É uma forma menos típica, vamos dizer assim, mas seria interessante que fizesse uma investigação, que o médico fizesse uma investigação com certeza. Mas a manifestação mais comum, além do ganho de peso insuficiente, a diarreia, as evacuações amolecidas. Agora, precisa-se ver se esse ganho de peso insuficiente não é uma ansiedade da família que acha que a criança não tá engordando porque o irmão mais velho ou mais novo é mais gordinho, ou se realmente ela está com os valores de peso e de altura abaixo da curva normal. Isso é uma coisa Sim, que o pediatra precisa avaliar e precisa detectar. joia. Aqui.
uma seguidora estava desesperada, ela falando nessa questão da pandemia, né? Que quando forem liberados para voltar a trabalhar, como proceder caso a gente tenha que retornar à rotina de trabalho presencial tendo uma criança com fibrose cística fibrose, fibrose cística em casa. Entendi. Complicado isso. Essa é uma questão importantíssima. Veja só, até onde eu tenho conhecimento, a gente não tem evidência nem que a fibrose cística aumente o risco de doença grave, nem, por outro lado, a gente pode dizer, fique tranquilo que a fibrose cística não aumenta o risco de forma grave de coronavírus. Não é isso. Fizeram um estudo na Europa, que foi publicado esse ano, com pacientes com fibrose cística. Infelizmente, o número de pacientes foi pequeno, cerca de 40. E eles viram que um grupo teve doença grave, mas a maioria foi forma leve. Mas com essa quantidade de pacientes, não dava para dizer se a fibrose cística em si era um risco para ter forma grave de Covid. Então, assim, infelizmente, a gente não pode dizer o quanto o risco do coronavírus é maior para uma pessoa com fibrose cística. Por uma medida de prudência, eu acho que a gente deve evitar a exposição, né? Mas é difícil a gente dizer, a gente não pode quantificar. Não é como, por exemplo, um paciente que tem doença renal crônica ou que tem uma obesidade, entende? Esses são fatores de risco que a gente conhece bem. Mas a fibrose cística, por ser uma doença rara, a gente não pode dizer ao certo. Eu volto a dizer, esse estudo que eu lembro da Europa, eles não chegaram a uma conclusão acertada, se realmente a fibrose cística agravava, aumentava o risco de ter a forma grave do coronavírus. Certo. Falaram aqui, ó. Minha filha, deixa eu ler aqui. Começou o Orkamb. Cadê? Deus do céu. Cadê? Gostaria de saber benefícios. Tá bom. Essa é um tratamento que eu não sei responder. Fazem exatos 8 anos que o Calideco foi liberado para comercialização e há 8 anos a gente luta no Brasil para que os corretores e potenciadores da fibrose cística, o Orkamb, o Calideco, hoje a gente já tem o Trikafta, eles venham para o Brasil e até agora a Anvisa não liberou. De modo que a gente eventualmente tem um ou outro paciente que esteja usando por uma ordem judicial liberada pelo juiz. Eu tenho um paciente aqui em Recife brigando, aliás, tem alguns pacientes brigando judicialmente para conseguir o Orkamb, mas até agora não tem nenhum paciente em uso, então eu não posso dizer a respeito das vantagens. Do ponto de vista teórico, a gente sabe que é um tratamento eficaz, funciona, não é tão bom na maioria das vezes quanto o Trikafta, que é a medicação tripla, mas funciona sim e aparentemente é útil. Agora, experiência prática não tenho nenhuma ainda, infelizmente. O Trikafta é uma salvação, eu acho que está sendo bem esperado, né? Aparentemente. Murilo, uma criança com fibrose cística, 6 anos de idade, sempre tem episódios de vômito e chega a sair pelo nariz. Apesar de não ser secretivo, quando ele vomita, sai bastante catarro. Devo me preocupar?
É uma questão difícil. Eu acho que o médico que acompanha a criança pode dizer melhor, porque a criança com fibrose cística, ela pode vomitar por ter um problema de refluxo gastroesofágico, que a gente sabe que é mais comum na criança com fibrose cística do que na criança que não tem a doença, mas pode vomitar também por conta de tosse, é uma Sim. coisa comum, né? E, eventualmente, outros problemas também, algum desequilíbrio dos eletrólitos do organismo, dos sais do organismo, enfim. Então, assim, é difícil a gente dizer, depende da intensidade, depende, tem que ver se a criança tem infecção pulmonar, qual é o tipo de germe que tem nas infecções pulmonares, se ele tem um ganho de peso e de estatura adequado, se tem um rendimento físico adequado. Tudo isso precisa ser levado em conta para a gente dizer se isso é um problema que é de pouca importância ou não, entendeu? Então, acho que o médico que acompanha essa criança é que deve dizer melhor do que qualquer outro. Sim. Como a gente sabe que em muitos estados não é fácil o tratamento, né? De medicação, enfim, de conseguir esse tratamento completo. Inclusive, perguntaram aqui por que acontece isso em Pernambuco, por que é tão difícil o tratamento em Pernambuco em relação a se conseguir, né, a medicação completa. E aí eu tenho uma pergunta aqui. Na falta do pumozime, que a gente sabe que falta às vezes, né? A salina hipertônica consegue fazer, de certa forma, o papel dele? Essa é uma questão interessante. São dois medicamentos diferentes que, de alguma forma, têm um efeito parecido, que fluidifica a secreção, né? Na verdade, o ideal seria a gente usar isso de uma forma conjunta. O problema é que quem tem fibrose cística já sofre tanto, já perde tanto tempo com medicação, Um com tratamento. fisioterapia, que a gente acrescentar mais um tratamento, como a salina hipertônica, inclusive que a gente tem que usar 3 ou 4 vezes por dia, é uma coisa que a gente põe um pé atrás por causa da questão da aderência. A gente sabe que mesmo a enzima pancreática, o alfa-dornase ou pumozime, que a gente utiliza, que precisa ser usado rotineiramente, a gente sabe que a adesão é pequena. Tem uns estudos que mostram que medicações que a gente usa 4 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia, como é o caso da salina hipertônica, a adesão é quase que nula. De maneira que é um problema, sabe? Mas na falta do pumozime, se a gente conseguir que a pessoa, a criança, ou adolescente, ou adulto, faça a medicação, é útil, sim. É uma medida boa. Apesar de ter Agora, muitos... Pode uma falar. coisa que a gente precisa lembrar é que a salina hipertônica, muitas vezes a gente manipula. Por exemplo, a gente compra ampola de cloreto de sódio a 10% a 20% e a gente redilui para chegar numa concentração adequada de 5%, 6%, enfim. Então, essa manipulação é sujeita também à contaminação e a gente tem que ter cuidado com isso. Lembrando que os pacientes, o senhor falou aí da adesão, né? Tem muito paciente que reluta, né, com medicação, com Isso. fisioterapia. Mas, assim, gente, se vocês conseguirem fazer esse esforço de fazer, eu acho que tanto um quanto o outro, né, o quanto mais melhor, eu acho, só vai ajudar vocês, né? Quanto mais nebulizar, até na hora da fisioterapia, vocês não vão ter esse desgaste enorme, porque sempre se fala, ai meu Deus, vai fazer fisioterapia, vou tossir muito, vou me cansar muito, mas vai tossir e vai cansar, mas quanto mais você nebulizar, mais fácil vai ser de sair a secreção e você talvez não tenha o gasto energético que se tem normalmente e também não vai se cansar tanto. Então,
Quanto mais nebulização vocês fizerem, mais fácil vocês vão tirar essa secreção. Então, pelo amor de Deus, não faz, não, peguem esse tratamento, o que aparecer que seu médico disser. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato fazer não sei quantas nebulizações, mas só quem ganha é a gente. Não é isso? Eu estou de completo acordo com o que você disse. Hoje eu perguntei essa questão recebi essa pergunta do Pulmozime, e foi assim, antes eu só fazia o Pulmozime. E hoje eu faço salina de manhã e de noite e faço o Pulmozime. Então, assim, hoje eu posso dizer com propriedade, gente, é outra coisa. O pulmão vive limpo. Apesar de estar sempre produzindo, vive limpo, porque quanto mais você faz, gente, mais vai sair e é um saco ficar nebulizando, mas tenta otimizar isso. Vai assistir um filme, bota o nebulizador na cara e fica assistindo o filme. Enfim. Estou aproveitando para dar minhas broncas, que eu sou aquela paciente que sai cutucando todo mundo para ir fazer nebulização, para ir fazendo fisioterapia, porque sou dessas. Muito bem, muito bem. Faz muito bem. Uma coisa que eu queria salientar também, sabe, Clarice, é a questão da regularidade com que a pessoa vai ao médico. Eu não estou falando nessa época de epidemia de coronavírus, mas é uma coisa que é muito importante, que eu vejo em Pernambuco, as pessoas não terem uma regularidade, sabe? E, assim, a gente recomenda, pelo menos quem esteja estável, retornar a cada 3 meses, para a gente fazer uma reavaliação. E muitas vezes as pessoas não vêm. Às vezes são pessoas que têm necessidade, que não estão numa situação muito boa e não retornam. E só retornam quando estão com problema. A gente sabe que isso agrava o dano, a lesão do pulmão e que acelera a progressão da doença. Então, é muito importante que a pessoa frequente o serviço médico especializado com regularidade e não para consulta de urgência, para uma intercorrência, mas para uma consulta agendada. Isso é muito importante e tem estudos que mostram que isso melhora a qualidade de vida e prolonga a sobrevida das pessoas. Então, além do que você falou, essa consulta com o médico é de fundamental importância. Às vezes a gente não modifica nada do tratamento, mas só o fato da gente ver que a pessoa não está tendo uma complicação ou não está deteriorando, isso já é muito importante para a saúde da pessoa. E precisa-se ter uma avaliação, né? Precisa-se ter. Isso. Você vai, no mínimo, de 3 em 3 meses. Se você está bem, você tem que ir, porque você precisa ser avaliada, né? A doença, a gente sabe que é uma doença progressiva, ela não para. Então, você tem que estar cuidando, e tem que voltar lá para ver, e aí, tá tudo bem? Não tá? Tá bom, passou 3 meses que estava aqui, que veio consultar, vamos fazer uns exames para ver se está tudo certinho. Eu acho que isso eu concordo plenamente com o senhor. Fundamental. E aí eu acho que a gente pode... Eu queria perguntar em relação a uma opinião sua mesmo, o porquê ainda é tão difícil de os próprios médicos, os próprios médicos que se formam aí agora, têm interesse em se especializar em fibrose cística, porque é difícil a gente achar médico especialista na doença, principalmente adulto, né? Porque até alguns anos atrás a fibrose cística era uma doença que não se acreditava que os pacientes chegariam a idade adulta. E hoje, pelo menos aqui no meu Instagram, eu tenho um seguidor que tem seguidores que têm 40 anos e tem fibrose cística. Então, assim, é difícil, eu acredito que, e eu acho que em todo lugar, é difícil ter médico, e não só médico, mas nutricionista, enfim, pessoas voltadas para a fibrose cística. Eu queria saber se o senhor sabe o porquê, se é uma falta de interesse na doença, se a doença é porque ela é rara, o que é que acontece?
Tá, veja bem. Primeiro que tudo, a gente tem que ver o seguinte: existe uma deficiência geral de médico no Brasil. Uhum. Acho que ano passado, ano retrasado, vi a presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria dizer que existia uma deficiência de um para cada sete geriatras no Brasil, a gente sabe, a população de idosos no Brasil aumenta a cada dia e a quantidade de geriatras aumenta, a necessidade de geriatras aumenta, mas a gente não tem médico suficiente para isso. Então é possível que isso também seja reflexo da falta de médico que a gente tem, né? O que eu posso te dizer? Quando a gente começou a trabalhar com fibrose cística em Pernambuco, realmente era uma doença que muita gente não queria trabalhar com, sabe? Hoje, a gente vê os congressos de pneumologia, seja de adulto, inclusive de adulto, seja de pediatria, eles abordam muito a questão de fibrose cística e eu acho que a comunidade médica já olha com mais interesse para a fibrose cística, sabe? Agora, a gente ainda tem uma deficiência muito grande de médicos especialistas e acho que até os médicos, em geral, eles não estão muito alerta para a doença, né? Porque é uma doença rara, se trata de uma doença rara, o nosso curso médico tem uma série de deficiências, embora que a gente tenta superar essas dificuldades, né? Mas acho que existe essa dificuldade, sim, aqui no Brasil. Eu sei que antes da triagem neonatal, o diagnóstico da fibrose cística na Europa e nos Estados Unidos não passava ou chegava próximo a um ano de vida, enquanto que aqui no Brasil era com 6, 7 anos de idade, ou seja, um diagnóstico muito, muito mais tardio, né? Porque os médicos não estavam alerta. Mas, assim, hoje eu vejo que a fibrose cística tem uma aceitação muito grande dentro da comunidade médica, inclusive na pneumologia de adulto. Esse é um tema que já é muito abordado. A gente já tem pneumologista de adulto em Pernambuco trabalhando com fibrose cística. É recente, não é tão antigo quanto a pneumologia pediátrica, mas já existe. E no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas com fibrose cística são pessoas adultas, não são mais na faixa de idade da pediatria como a gente ainda vê aqui no Brasil. Exatamente. Fora, é incrível a vida de uma pessoa com fibrose cística, é incrível. Acho que o país como um todo tem muito o que evoluir ainda na fibrose cística, né? Eu queria pedir para o senhor que o senhor resgatasse um aluninho seu e dissesse assim, vem aqui, amigo, vamos fazer isso aqui? Vamos entrar no meio da fibrose cística? Com Porque certeza. aí precisa, né? Tem uma... Aqui, meu Deus, cadê? Dúvida que em caso de paciente... Cadê? Em que casos o paciente corre o risco de ficar estéril? E qual a chance do paciente... E qual a chance desse paciente ficar estéril? Possuo a delta F508 homozigoto. Tô ceguinha. Muito bem. Essa é uma questão interessante. Vamos dividir. Antigamente a gente achava que a mulher era infértil, né? Ou que tinha redução de fertilidade. Você é um exemplo vivo de que não é. Né? Você tem um filho saudável, lindo, maravilhoso. Eu achava que eu não ia poder. O conhecimento que a gente tem hoje em dia é que a redução de fertilidade que acontece na mulher se dá por conta da situação nutricional. Se a mulher não tiver com a situação nutricional adequada, e aí serve para outras doenças, serve para, sei lá, febre reumática, para artrite reumatoide, qualquer outra doença. Se ela tiver uma situação nutricional inadequada, ela tem dificuldade em engravidar. Então parece que o problema na mulher é esse. Já no homem, não.
No homem existe uma coisa chamada agenesia de vasos deferentes, de canais deferentes, Isso. que são os canais que conduzem o espermatozoide durante o ato da ejaculação e que o homem se torna estéril. Eu não posso afirmar com certeza qual é o percentual, mas chega perto de 100%, eu acredito, ou Oitenta e seja, em nove por torno disso. cento. Pronto, você está mais atualizado do que eu. Então, o percentual é bastante alto. É bastante Agora, alto. o que é importante a gente saber é que existe método de inseminação que faz com que Isso. o indivíduo com fibrose cística do sexo masculino ele possa ter um filho, né? É, Infelizmente, a gente vê uma crise muito grande na saúde no Brasil. Nossa instituição, o IMIP, há alguns anos atrás, tinha um centro de fertilização in vitro. Esse centro foi desativado há alguns anos e a gente não tem essa possibilidade. Eu tenho tentado enviar alguns pacientes nossos daqui de Pernambuco para a Unicamp para fazer uma avaliação e fazer fertilização, que é uma possibilidade dentro de SUS, e aqueles que podem ter o recurso da medicina privada, isso pode ser feito também e as pessoas terem filhos, né? Os homens podem ter filhos nessas condições. Gente, a gente pode tudo. Se cuidando, se tratando, a gente pode tudo. Isso, isso. Como anda o processo de fertilização dos pacientes masculinos fibrose cística e se deu certo em algum paciente? Não posso responder essa questão porque eu não tenho nenhum paciente que foi submetido até o momento. Talvez alguém daí do Rio Grande do Sul, ou da USP, ou da Unicamp, de outros centros do Brasil possam responder isso melhor. Mas eu não tenho nenhum paciente que foi submetido a isso ainda. Sim, eu acho que Espero isso é ter até em breve. um ponto que dá para a gente depois fazer uma live esclarecendo, Isso. porque eu sempre falo aqui, eu inclusive fiz live de maternidade, mas eu não falei dos meninos, né? Precisa, né? Vou fazer, me cobrem. A gente está faltando 8 minutos para terminar a live. Eu queria, o que foi, meu Deus, que eu vi aqui, bem interessante. Enfim, eu não vou achar. Eu queria dar a oportunidade do senhor falar alguma coisa que o senhor queira, fora só responder perguntas. E pode falar o que o senhor quiser falar, se quiser acrescentar alguma coisa que Tá bem. ninguém perguntou. O que eu tô percebendo com alguns pacientes meus é que existe um temor grande de sair de casa, que eu acho que é bem justificado, né, por conta dessa epidemia, e que as pessoas ficam um pouco órfãs de apoio, né, seja apoio médico, né, seja apoio psicológico, e eu acho que esse momento a gente tem que estar disponível. Então, na minha instituição, a gente tem um dia para fazer telemedicina, que eu acho que é um recurso importante, Ótimo. mas eu sempre deixo para os meus pacientes a liberdade para entrar em contato, para tirar alguma dúvida, porque eu sei que quem tem fibrose cística sempre tem um problema, sempre tem uma coisa para discutir, e isso é importante. Eu acho que a gente, quando é médico, a gente tem que dar acesso para isso, tá? Então, o que eu digo é que vocês que têm algum problema, conversem com o seu médico e tentem fazer com que ele se torne disponível para que você tenha as suas necessidades
completadas, né, resolvidas. Uhum, isso. Eu vi aqui uma pergunta. Meu filho tem 12 anos. Cadê? Tem fibrose cística e desenvolveu diabetes. Por quê? Tá bom. O diabetes da fibrose cística é uma coisa complexa. Antigamente a gente achava que era só por conta da obstrução dos canalículos pancreáticos, por conta do próprio processo de insuficiência pancreática. Mas hoje a gente sabe que tem mais coisa. Mas a despeito disso, o que a gente precisa é fazer com que haja um bom controle da glicemia, né? E que a pessoa mantenha a sua saúde da melhor forma possível. Seja com a dieta adequada, seja com a atividade física também, que é importante, né? Que Importantíssimo. ajuda no metabolismo da glicose. E as visitas médicas regulares, que são muito importantes, né? Obviamente, ele precisa de uma equipe multidisciplinar, né? De um pneumologista, de um endocrinologista, nutricionista, enfim. Então, para finalizar, a pergunta que sempre falo, nesse momento de pandemia as pessoas têm falado, e como é que o senhor está tendo, ou teve, eu acho que acabou que o senhor respondeu há pouco tempo atrás, algum caso de fibrose cística com Covid. Eu acho que os pacientes estão muito assustados, né? Todos estão com muito medo. E como é que a gente deve se comportar no meio dessa pandemia? Eu acho que tá aí, na sua mão. Olha, eu não tenho tido nenhum paciente com coronavírus, com Covid. É bom a gente lembrar que a gente só está fazendo o teste diagnóstico, pelo menos no Nordeste, acredito que no Brasil inteiro, quando a pessoa tem sintomas graves. Então, é possível que algum paciente meu tenha contraído a doença e não tenha percebido. Uhum. Eu não tenho tido nenhum caso confirmado de paciente com fibrose cística com coronavírus. Tem um colega da USP, da Universidade de São Paulo, que nos convidou para fazer um levantamento de casos de coronavírus em pacientes com fibrose cística, para fazer um banco de dados, para a gente ter um conhecimento melhor a respeito da doença e fazer pesquisa. Mas a resposta que eu passei foi que até o momento a gente não tem nenhum caso, e eu vi que tem alguns colegas de outros estados do Brasil que também têm a mesma opinião. A gente não está fazendo um isolamento social adequado. Eu sei que em Pernambuco a taxa de isolamento, mesmo na época do lockdown, chegou a, no máximo, 50%, que não é o ideal. Sim. Mas, apesar disso, a gente não tem visto. Eu não tenho visto, acredito que no IMIP a gente não tenha tido nenhum caso de paciente com fibrose cística com coronavírus, pelo menos até o momento. O que eu acho que a gente precisa fazer por questão de prudência, evitar se expor, né? Todas as pessoas que de alguma forma têm fator de risco evitem. Quem tem fibrose cística também, né? Não pode se expor. E vale salientar, não é só a pessoa que tem fibrose cística, mas os seus familiares também. Sim, exatamente, porque eu estou até nesse dilema que a moça perguntou, o pessoal vai voltar a trabalhar, e eu que tenho um filho que tem fibrose cística, como é que eu vou fazer? Exatamente. Né? E a mesma coisa, vai voltar à escola do Davi, não posso mandar ele. O que é que eu vou fazer? Verdade. Não é? Eu não posso mandar ele, porque ele pode ser a pessoa que vai trazer o vírus para dentro de casa. E como eu tenho fibrose cística e ainda mais estou na fila de transplante, eu não posso correr esse risco. Então eu acho que... É verdade. Você com certeza não se expõe de jeito nenhum. Acho que Davi fica em casa.
Além do que, ele ainda não está na idade escolar, ainda dá para ficar um pouquinho, não vai prejudicar ele do Uhum. ponto de vista intelectual, né? Eu é que fico aqui, assim, ó, Dá trabalho, verdade, um trabalho louco. É, verdade. eu acho que é isso. Vai acabar a nossa live, então temos 26 segundos para nos despedir. Queria agradecer ao senhor por ter topado e por esclarecer tantas dúvidas. E aí eu dou a palavra para você se despedir. Mais uma vez, eu lhe louvo essa atividade muito importante para os pacientes com fibrose cística e me coloco à disposição.